E aí, pessoal, tudo tranquilo? Firme e forte. Vamos continuar aqui o nosso estudo dos direitos fundamentais, tá? Ainda estamos na teoria geral dos direitos fundamentais e agora a gente vai começar a falar sobre as características do direito fundamental, tá? Dos direitos fundamentais, tá certo? Essas características dos direitos fundamentais incidem em todos os direitos fundamentais, tá? Então são características gerais dos direitos fundamentais, tá bom? E, assim, são características que a doutrina traz, tá? Então, é como se fosse uma classificação doutrinária, tá bom? Então, assim, você tem que ficar atento, porque algumas dessas características, elas são cobradas no concurso perguntando o que que é, tá? Outras vezes, né, a questão vai trazer uma situação, vai trazer um problema, né? Às vezes traz um caso, e aí você vai ter que analisar, de acordo com essas características, o que que cabe e o que que não cabe, tá? Qual característica está incidindo naquele caso, tá certo? Ou então, né, por exemplo, tem a característica, assim, os direitos da relatividade, né? Os direitos fundamentais, não há direito fundamental absoluto. Então, às vezes, vai trazer no enunciado essa informação de que tal direito é absoluto. Aí você lembra da característica. Não, é relatividade, tá? Então, aplicação dessas características é uma outra forma também de ser cobrado em concurso, tá bom? Então, que características são essas, tá? Eu vou trazer aqui as principais, né? Pode ser que você pegue um livro que tenha uma ou outra a mais, tá? Então, eu trouxe, o que eu estou trazendo aqui, são as características que elas são comuns entre os autores, tá bom? E aí, se você pode pegar um livro do o Adil Amigo Bulos, né, que vai trazer mais coisa. Na verdade, o Adil ele traz coisa demais, né? Então você pode pegar o livro do Pedro Lenza, vai achar mais coisa, tá? Então, o que eu vou trazer aqui são as características gerais. E a primeira delas, que eu acabei de falar, é a da relatividade, tá? Quando eu falo que os direitos fundamentais têm como característica a relatividade, quer dizer que ele é relativo. Tá? Então, no caso concreto, é que vai ser analisado, tá? Os direitos fundamentais vão ser analisados, e sempre pensando que ele não é absoluto. Pessoa, mas nem direito à vida? Não. A própria Constituição vê situações, prevê situação em que o direito à vida pode ser ceifado. Tá? Porque você pode ser penalizado com a pena de morte, tá? Nos casos de guerra declarada. Pronto, nem o direito à vida é absoluto. Tá bom? é, de, por exemplo, existem ainda né, em relação ao direito à vida, né? Existem as hipóteses em que é possível o aborto. Gente, o aborto você está ceifando uma vida. Pronto, não tem direito à vida absoluto, certo? Alguns autores trazem um direito, na verdade dois direitos que seriam absolutos, tá? Esses dois não são unanimidade na doutrina, tá bom? Então, parte da doutrina entende que o direito a não ser torturado seria um direito absoluto, tá? E com relação, decorrência né, do princípio da dignidade da pessoa humana, né, que o ser humano ele não pode ser utilizado para um meio para atingir como sendo um meio para atingir um fim, tá? E o outro direito absoluto seria o direito de não ser escravizado, tá bom? Então esses dois direitos, de acordo com parcela da doutrina, seriam direitos fundamentais absolutos, tá? Isso aí não é aceito pela doutrina majoritária, tá bom? Beleza? Então, vamos escrever isso aí. O meu intuito é tentar deixar o teu material, tá? Escreva no caderno, escreva do jeito que você entendeu, coloque os exemplos, inclusive, tá bom? Para você ter o material completo, tá? É o seu material, tem que ser diferente dos outros, inclusive do meu, tá bom? Mas vamos anotar isso aí. Vamos lá. Pela relatividade, gente, não há direito fundamental absoluto. Aí eu vou puxar aqui um OBS, tá bom? Em que parcela da doutrina, parte da doutrina, entende que os direitos de não ser torturado nem escravizado
seriam absolutos, tá bom? Beleza? Ah, olha para mim. Gente, por que que não é tão aceito assim, né? Porque entende-se que em algumas situações até isso daí pode ser relativizado. A questão é a seguinte, né? Por exemplo, hoje em dia a gente fala do direito penal do inimigo, né? Se você assistiu o filme A Hora Mais Escura, né? Vai ver que lá existiu a possibilidade de torturar uma pessoa para chegar no Osama Bin Laden, tá? Então, assim, pela teoria do direito penal do inimigo, gente, eu estou só falando isso aqui, você não precisa anotar não, tá? Porque isso aqui você vê lá em direito penal, tá bom? Em criminologia, se cai no teu concurso, tá? No direito penal do inimigo, entende-se que caso um direito penal, desculpa, um crime que possa afetar um número grande de pessoas, nesse caso, poderia se torturar alguém para chegar, para evitar esse tipo de crime, tá? Ou então para repreender, principalmente nos casos de terrorismo. Né? Osama Bin Laden matou mais de 2.000 pessoas só no World Trade Center, né? Nos prédios do World Trade Center. Enfim. Tá? Então, enfim, o que eu quero que você saiba é que, pela relatividade, isso aqui é aceito nas bancas, as bancas cobram desse jeito. Não há direito fundamental absoluto. Tá? Porque, gente, quando há choque entre dois direitos fundamentais, um vai ter que ceder. Tá certo? Se um vai ter que ceder, então ele não é absoluto. Ele é relativo. Tá bom? Beleza? Outra característica é a historicidade. O que quer dizer isso, gente? Historicidade vem de história. Quer dizer que os direitos fundamentais, gente, eles foram adquiridos ao longo do tempo, tá? Então a gente não fala de direitos fundamentais, né? Alguns remontam, inclusive, à vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro a falar sobre direitos humanos, né? Vai falar sobre igualdade, respeito, enfim. Então, assim, a gente foi adquirindo ao longo do tempo esses direitos fundamentais. E até hoje a gente continua adquirindo direitos fundamentais, certo? Até um tempo atrás, por exemplo, a gente nem falava em internet. E hoje em dia já se discute, meu Deus do céu, como é que o ser humano conseguiria viver sem internet? Então a internet já se discute como sendo um direito fundamental, tá? Um direito de todos, porque a internet, imagina você sem internet em casa, tá certo? Tu não tá nem assistindo essa aula, né? Tá? Então, discute-se que a internet poderia entrar no rol de direitos fundamentais, tá? Inclusive como prestação positiva do Estado, sendo um direito social, certo? Então, os direitos fundamentais, eles vão sendo adquiridos ao longo do tempo e não cessou, continuam existindo, continuam sendo criados novos direitos fundamentais, né, a depender da necessidade do ser humano, tá bom? Então, isso que é a historicidade. Vamos anotar isso aí. Então, a historicidade quer dizer que os direitos fundamentais surgem ao longo do tempo. Tá certo? Além disso, né, está sujeito à ampliação. Tá bom? Está sujeito à ampliação. Tá certo? Olha para mim. Né? Vão surgindo novos e ao longo do tempo vão surgindo mais. Tá? Próxima característica é a universalidade. Universalidade, a gente quer dizer que os direitos fundamentais eles não estão restritos a um determinado grupo de pessoas. Pertencem a todos. Todos nós temos direitos fundamentais. Tá? Então, universalidade é isso, é de todo mundo. Não está restrito a determinado. E às vezes, pessoal, mas direitos fundamentais, sim, todos os direitos fundamentais. Pessoal, mas eu não tenho propriedade. Propriedade é um direito fundamental. Não, você tem direito à propriedade. E o Estado não vai interferir nesse direito. Quando você puder ter condições de ter uma propriedade, você tem o direito de ter. Não é o direito, não é o ter a propriedade, é o direito de ter a propriedade, tá bom? Então abrange todo mundo. Vamos anotar isso aí também. Então, a universalidade quer dizer que os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos, sem distinção, certo? Então, olha para mim.
Certo? Então, universalidade quer dizer que não está restrito a um certo grupo, tá? Ele é expandido, todos têm direito, tá bom? O próximo é a cumulatividade. Cumulatividade, gente, o que você puder acumular uma coisa? Quer dizer, você pode ir juntando, né, essas coisas. Direitos fundamentais, mesma coisa. A cumulatividade quer dizer que você pode exercer mais de um direito ao mesmo tempo, tá certo? Então você pode ter direito à propriedade, liberdade de expressão, né? Enfim, você tem todos os direitos, liberdade de religião, você tem todos os direitos fundamentais ao mesmo tempo. Você não precisa esgotar um para poder começar outro. Isso quer dizer acumulatividade, tá? Muito simples, tá? Então vamos anotar. Então a cumulatividade quer dizer que o mesmo titular pode exercer vários direitos ao mesmo tempo, tá? Vários direitos simultaneamente, tá bom? Pronto, seria isso, tá? Beleza? Vamos continuar. A próxima característica é a irrenunciabilidade. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que não é possível renunciar a um direito fundamental. Pessoal, então, se eu tenho uma propriedade, eu não posso renunciar a essa propriedade. Gente, não é renunciar à propriedade, é renunciar ao direito de ter propriedade. Tá? Então, professor, eu não posso renunciar ao meu direito à imagem, ao meu direito à intimidade. Não posso renunciar a isso. Gente, você pode renunciar à sua intimidade. Você não pode renunciar ao direito de ter intimidade. Certo? Então, assim, o que pode ter é uma cessão temporária, como acontece no Big Brother, né? Como é que acontece no Big Brother? Lá não existe intimidade, não existe vida privada. Então você cede temporariamente a sua intimidade. Não é que você perdeu o direito à intimidade. Tanto é que a qualquer tempo você pode pedir para sair de lá. Olha, eu quero ter minha intimidade de volta, minha vida privada de volta, e você pede para sair, tá bom? Então, irrenunciabilidade quer dizer que você não pode renunciar ao direito de ter direitos, tá bom? Então, eu quero doar, eu tenho uma propriedade, eu quero doar, né? Eu tenho um apartamento, eu quero doar esse apartamento. Eu estou renunciando ao meu apartamento. Não, você está renunciando a essa propriedade. Você não está renunciando ao direito de ter propriedade, porque você pode ter outra. Ah, mas se eu não quiser? Não, você não é obrigado a exercer o direito. Cuidado. A pessoa não é obrigada a exercer o direito. Mas quando ela quiser exercer, ela não pode falar assim, olha, eu renuncio, né, assinar em cartório lá, eu renuncio, nunca mais vou poder ter propriedade. Tá? Isso aí é cláusula inválida, tá bom? Inclusive, isso aqui teve uma coisa que aconteceu na França, né? Lá na França tinha um programa, não sei se era um circo, era um programa. E nesse programa, eles anunciaram um quadro que seria o arremesso de anões, né? Então eles colocavam um anão dentro de um canhão e aí ficavam arremessando, tentando acertar um alvo. E aí, né, instituições de proteção aos direitos humanos foi lá e entrou na justiça, né? E a justiça falou que realmente você não pode fazer isso. E os anões falavam assim: não, mas eu quero trabalhar, eu quero sair. Eu falei: não, isso aí é dignidade da pessoa humana. Você não pode abrir mão da sua dignidade, tá? Beleza? Então é irrenunciável, tá? Então vamos anotar isso aí, tá? Entendeu? Vamos anotar. Então, renunciável, gente, a irrenunciabilidade quer dizer que não é possível dispor do direito. É o direito que você não pode dispor, não é o exercício desse direito, tá certo? O que você pode, vou botar aqui, ó, opa, mas pode haver uma autolimitação temporária. Você se autolimita temporariamente, né? O exemplo aqui é o tal do Big Brother, tá bom? Beleza? Olha para mim. O próximo é a inalienabilidade. Inalienável, gente, uma coisa inalienável quer dizer que você não pode dispor dessa coisa.
tá? Então você não pode vender seus direitos fundamentais, você não pode alugar seus direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais, gente, não tem conteúdo econômico, certo? Como não tem conteúdo econômico, não é possível alienar. Cuidado, você não pode alienar o direito fundamental. Você pode vender, por exemplo, a sua imagem. Você faz uma cessão temporária da sua imagem, tá? Então, fazer uma propaganda, por exemplo, né? Você é ator, e aí você vai participar de algum evento, você está cedendo temporariamente o direito, não o direito à imagem, mas a sua imagem em si, tá? Quer dizer que, assim, você não pode falar assim, olha, assinar um contrato e falar assim, eu cedo minha imagem para sempre para tal empresa, tá? É um contrato vitalício aí cedendo imagem. Aqui não, tá bom? O direito à imagem é inalienável. O que você pode vender é a imagem, tá? Cuidado com isso. O direito à propriedade é inalienável. Você pode vender a propriedade, tá? Cuidado, estou falando do direito, não estou falando do exercício, tá bom? Então vamos anotar isso aí. A inalienabilidade quer dizer que não é possível transferir. Ui. Não é possível transferir direitos fundamentais. Tá certo? Por quê? Porque não há conteúdo econômico. Tá bom? Tá? Olha para mim. Deu para entender, gente? Ó, toda vez, gente, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que o mais rápido possível eu vou responder, tá? A próxima característica é a imprescritibilidade. Prescrever, gente, é você perder o direito à ação. Tá? Passou tanto tempo que você não pode mais ir atrás daquele direito, certo? Então, quando eu falo que os direitos fundamentais são imprescritíveis, quer dizer que ela não se perde pela falta de uso, tá certo? Então, digamos assim, por exemplo, eu tenho uma propriedade, eu deixei de usar essa propriedade e eu vou perder. Gente, cuidado, isso aí pode ser por uso capião, por exemplo, né? Alguém vai lá, faz a posse mansa e pacífica, fica lá durante 5 anos e pega aquele terreno. Tudo bem, a gente chama de prescrição aquisitiva, você pode perder a propriedade. O que não prescreve é o direito à propriedade. Então, digamos que você nunca teve propriedade na sua vida. Aí, aos 50 anos de idade, você adquire sua primeira propriedade. Aí você não pode, quando de registrar o cartório assim, não, depois de 50 anos você já perdeu o direito de ter propriedade. Não existe isso, tá? Cuidado, não confundam o direito com o exercício dele. Tá? Você pode perder a propriedade pela prescrição? Pode, é uso capião. Tá? É uma situação. Agora, o direito de ter propriedade, você não perde nunca. Tá? Beleza? Deu para entender? Então vamos anotar isso aí. Imprescritibilidade quer dizer que os direitos fundamentais não se perdem pelo não uso, tá? Isso quer dizer que eles são sempre exigíveis. Beleza? Beleza, tranquilos, tá? Gente, aqui a gente finaliza, tá? Essas características, né? Essas aqui são as principais. Como eu te falei, pode ser que você ache outras características em outros livros, tá bom? Tá? Então, olha para mim. Então, isso aqui a gente finaliza, tá? Agora a gente vai falar sobre a eficácia dos direitos fundamentais. E a gente tem que ter ideia de que, em regra, os direitos fundamentais eles têm uma eficácia vertical. O que quer dizer isso? Gente, lembra que eu falei, quando eu contei a historinha, né? Das dimensões, que o primeiro momento, o que se queria era frear a atuação do Estado. Então, os direitos fundamentais, gente, têm essa relação, em regra, vertical, entre o Estado e o particular, tá? Ou seja, aqui a gente pega um limite à atuação do Estado, o Estado vai só até aqui, ou então a gente exige que o Estado ofereça direitos, por exemplo, os direitos sociais, tá? Então,
Sempre em regra, é essa relação, Estado-particular, tá? Ou impedindo a atuação do Estado, ou exigindo que o Estado tenha prestações positivas, tá bom? Mas, a gente pode falar também que os direitos fundamentais têm eficácia horizontal. O que seria essa eficácia horizontal, gente? É entre particular e particular. Tá? Então, alguns direitos fundamentais eles vão incidir na relação entre dois particulares. Por exemplo, direito de associação. Eles têm a liberdade de associação em que você é livre para se associar, mas ninguém pode ser compelido, obrigado a se associar ou a se manter associado. Tá? Então, quando você se associa, você entra na sociedade, lá vai incidir direitos fundamentais. Tá? O direito fundamental de se associar. Agora, quando você vai ser, digamos que você seja expulso de uma associação. Para ser expulso de associação, gente, não pode simplesmente lá, junta os responsáveis, né, e fala assim, olha, vamos expulsar fulano de tal porque ele tá completamente fora dos nossos padrões. E aí simplesmente expulsa. Tá? O STF entendeu que não, nesse caso bem aí, gente, tem que garantir o contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa, gente, em regra, é entre você e o Estado, porque é dentro do processo. Tá? Mas o STF falou assim, não, é também entre particular e particular. Tá? Então, para expulsar, tem que garantir o contraditório para a defesa. Tá? Isso aí também é conhecido como eficácia horizontal ou efeitos irradiantes, porque os direitos fundamentais estão irradiando para uma relação privada. Tá? Modernamente se fala ainda da eficácia diagonal ou transversal. Como é que é isso? É entre dois particulares, mas perceba que o particular está acima do outro. Tá? Então aqui o que vai acontecer? Tem um particular que ele tem mais condições, mais conhecimento, então de certa forma ele está acima do outro. Isso aqui acontece muito nas relações trabalhistas. O patrão, ele em regra está acima do empregado. Tá? Ele tem condições de alterar o contrato de trabalho. Porque ele pensa assim, rapaz, olha, eu estou pagando tanto, eu quero diminuir isso daqui. Ah, tu não quer continuar? Meu amigo, então vai-te embora porque tem um monte de gente aí fora querendo. Tá? Então, ou seja, ele tem mais poder do que quem está aqui embaixo. Nesse caso, vai incidir a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Aí entram as normas de ordem pública, entram os direitos fundamentais do trabalhador, tá certo? É a proteção do trabalhador que está na Constituição, que está na CLT. Justamente o Estado interferindo aqui numa relação entre particulares. Acontece também isso no direito do consumidor. Tá? A gente tem o fornecedor aqui e o consumidor aqui. Certo? Então, nessa relação diagonal, vão entrar normas do Estado para interferir aqui. E vão entrar também direitos fundamentais para interferir nessa relação diagonal. Beleza? Eu vou esquematizar, você vai anotar e qualquer dúvida você pode comentar aí embaixo, tá bom? Então vamos lá para o slide. Como eu falei, primeiro, nós temos a eficácia vertical. Como é que é essa eficácia vertical? É aqui o Estado aqui em cima e o particular aqui embaixo. E é essa relação aqui, Estado-particular, nessa relação bem aqui, vai incidir os direitos fundamentais, tá certo? Na relação horizontal, vou botar bem aqui, ó. Como é que funciona? A gente tem de um lado o particular e do outro lado outro particular. E aí, gente, os direitos fundamentais vão incidir bem aqui, nessa relação. O principal exemplo é esse que eu falei, tá? De expulsão de associado, tá? E aí, como eu falei, nós temos também a eficácia diagonal ou transversal, tá? Como é que é essa eficácia diagonal? A gente tem o particular aqui e a gente tem outro particular aqui. E aí, há uma relação de diagonalidade, porque um não está acima do outro, e aí os direitos fundamentais vão incidir
Bem aqui. Beleza? Tá? E aqui, gente, nessa eficácia diagonal, como eu falei, né, o principal exemplo vou botar bem aqui, ó. Exemplo, os direitos trabalhistas. Tá bom? É um exemplo. Beleza? Pronto, gente, ó. Olha para mim. Finalizamos aqui as características dos direitos fundamentais, tá? Gente, ficou com dúvida, se puder, reveja o vídeo, olhe suas anotações e aí, ficou com dúvida ainda, pergunta aqui embaixo, tá? Acompanhe sempre pelo material didático, beleza? E aí, gente, para fixar, a gente vai resolver algumas questões aqui, beleza? São questões simples, tá? Apesar de, assim, o assunto, né, às vezes ele confunde um pouco, mas as questões são bem tranquilas, quer ver? Vamos dar uma olhada lá, vamos lá para o slide. Olha, primeira questão. A respeito da Constituição Federal e suas disposições, julgue o item. Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, a pena de morte não é admitida em nenhuma hipótese. Eu pergunto, gente, há algum direito absoluto? Não, gente. Relatividade. Então isso aqui tá errada. Pronto, tá vendo? Você é uma pessoa, mas eu nem vi isso aqui ainda. Pois é, não precisa ver. Basta você saber que há hipótese, porque nenhum direito é absoluto. E pronto, acabou. Tá? Vamos lá. Segunda. É característica dos direitos fundamentais do cidadão a disponibilidade? Não, é a indisponibilidade. A prescritibilidade? Não, é a imprescritibilidade. A relatividade? Isso. Não há direito fundamental absoluto. A nacionalidade, não tem nada a ver isso aqui. Tá bom? Tá vendo? Bem tranquilo, né? Olha isso aqui, ó. No que refere à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte. Os direitos e garantias previstos na Constituição estão dispostos em rol taxativo. Eu não cheguei a falar disso aqui, gente. Ó, não é taxativo, o rol é exemplificativo, tá? Isso aqui eu vou falar exemplificativo. Quando eu falar do parágrafo 2º do artigo 5º, é que eu vou explicar como é que funciona esse rol exemplificativo aqui, tá? Inclusive, esse parágrafo 2º vai falar da cláusula de abertura. Tá bom? Então não é rol taxativo, é rol exemplificativo. Tá errada. Tá? Errada. Os direitos fundamentais caracterizam-se por seu caráter absoluto. É absoluto? Não, é relativo. Então tá errada também. Próximo. Quarta questão. São considerados direitos fundamentais de quarta geração, ou seja, não é primeira nem segunda, é quarta. Direitos culturais? Não, direitos culturais é segunda. Meio ambiente equilibrado é terceira geração. Direitos econômicos é segunda. Eu vou anotar aqui. Tá assim. Isso aqui, gente, é de segunda geração. Esse aqui é de terceira geração. Então tá errado. Econômicos, segunda geração. Democracia, sim, seria de quarta dimensão. Tá? Mas como o primeiro não é, então isso aqui tá errada. Direito à democracia, sim, de quarta geração. E o direito à informação, sim, de quarta informação. Pronto, então letra C, de quarta geração. Ou dimensão. Tá vendo? Aqui tá falando de geração, gente. Tem questão que fala dimensão, tem questão que fala geração. Por isso que a gente tem que saber os dois. Ó, direito ao desenvolvimento é de quarta. E a direito à comunicação é de terceira. Direito ao pluralismo, sim, é de quarta. Direito ao patrimônio histórico-cultural é de terceira. Direito difuso, gente. Tá? Comunicação, direito difuso. Tá bom? Quinta questão. A eficácia dos direitos fundamentais não se restringe às relações entre cidadão e poder público? Sim, gente, porque existe a eficácia horizontal, particular e particular. Então tá certinho. Tá bom? Aqui tá falando que não se restringe às relações entre o cidadão e o poder público. Não, porque não se restringe mesmo, tá certo. Tá bom? Próximo. Para solucionar conflito entre uma entidade privada com poder social e um associado, é possível a aplicação da teoria da eficácia horizontal nos direitos e garantias fundamentais? Sim, eficácia horizontal. Foi o que a gente falou. Beleza? Então, olha para mim. Tranquilo, gente. Ó, deu para dar uma revisada aqui. Pegue mais questões, procure mais questões, tá? Veja o nosso material. Lá também tá bem explicado essa parte aqui.
E aí a gente finaliza essa parte da teoria geral dos direitos fundamentais, né? Próximo bloco a gente já começa com os direitos fundamentais em espécie. Vamos analisar, destrinchar, bem detalhado, o artigo 5º da Constituição. Tá bom? Então, até o próximo bloco.